Olá a todos, obrigada por estarem conosco nessa série Nova Vida. Olá, Rav Leitman, olá a todos, olá, Gelev, terapeuta de casais, olá, Nitsa, que dá palestra para as pessoas, e nós estamos aqui reunidos para dar a cada aquele em sua vida privada tenha uma melhor relação com as pessoas que o rodeiam. Assim que nós passamos de um projeto em relação a outro, falamos sobre casais, e agora vemos a família depois do trabalho, e tratamos de trazer imagens de cada aspecto de nossas vidas. E assim temos problemas entre as pessoas e juntos vamos dar conselhos para como melhorar a relação entre nós. Assim que nós começamos o nosso programa. Vocês podem introduzir um caso e nesse caso é de infidelidade. Eu vou introduzir um homem que trai e estamos uma pessoa de 50 anos, ambos têm filhos, já se foram os filhos da casa, encontram-se agora sós como casais, ama a sua parceira, é o amor da sua vida, o amor da sua juventude, investiu tanto em sua casa, em sua família, ao mesmo tempo conheceu uma mulher jovem e se enamorou dela e ocultou durante muito tempo de sua parceira, porque sabia que ela ficaria muito descontente com isso. E depois ela verificou que estava com uma mulher jovem e causou um grande problema. Eu realmente a entendi, quanta dor eu causei a ela, aos filhos. Mas na verdade que eu amava essa mulher jovem e também amo a minha esposa. Assim que estou despedaçado por dentro nessa situação e tratei de saltar esse obstáculo para que a mulher se aceitar, mas não triunfei. E isso é muito problema para a mulher do jovem também, e ao mesmo tempo com a minha esposa, porque estamos há muito tempo juntos e não sei o que fazer. Há muitos casos que dia a dia parceiros de 40, 50 anos, sim, passando muito tempo, e que o homem realmente se sente destroçado. Ele quer, não sabe se quer ir, se quer ficar, mas mesmo o que quer ficar, não pode conseguir se desconectar da nova parceira, e aí muito sofrimento. E isso traz situações e ambos têm casos similares. O homem tem uma grande dor e realmente quer desconectar com a nova relação, mas não conseguia pedir ajuda. Não sabia como desconectar dessa situação, porque realmente para ele o maior valor é a família, não queria romper com a família. Aqui nós necessitamos um curso psicológico, para que entenda o motivo, como se vê isso de fora, que constrói essa imagem de fora, que ele vê que esse sou eu, e pintar essa forma. Esse é o meu atributo, como eu me relaciono com a vida, os meus desejos, meus atributos. De que coisas me inspiram, de que maneira positiva, de que maneira negativa, como eu me relaciono com meus filhos, meus pais. E pintamos essa imagem de quem sou eu e como sou, como atuo desde um ponto de vista de um terceiro e como eu me relaciono com a minha mulher. Realmente eu me lembro de algo de minha juventude, e que foi pintado uma situação, uma pessoa que eu vi quando era jovem num filme ou algo assim,
e me dá um tipo de sonho, uma fantasia, de realizar essa fantasia. Não é por nada que passa isso, essa desconexão, é essa fantasia especial que é um homem se sustém nela. E os homens são como sonhadores. E agora nós temos que ver que talvez se veste nesse papel dessa mulher e se aplica esse sonho de quando era jovem, e ele traz recordações, talvez movimentos que se fazem ou algo acerca dela, dessa mulher jovem, que é atrativo. E também uma idade na qual o ser humano se encontra mais da metade da sua vida e geralmente passa. E depende muito também da mulher, da sua parceira. Aqui devemos de trabalhar de uma maneira muito simples e direta. Ela deve ter paciência e inclusive dentro dela está sofrendo, e uma mulher tem muita dificuldade na traição. Para um homem é uma possessão, ele sente que ela é minha e ela para ele esse esposo é meu. E logo essa traição é algo muito duro. Ela não entende que o homem não vê a ver dessa maneira. Para ela não sente, para ele não sente que está traindo. Para ele a nova relação não vai como algo que vai afastar a sua esposa, assim como uma adição, como uma criança que joga. Devido a isto, não se permite, digamos que um certo pecado aqui é como uma água diferente, que tem um sabor distinto. E os homens, eles gostam disso. É como uma criança má, digamos, da parte picante de cada um. E se uma mulher é inteligente, forte e dá apoio e entende que aqui ela quer manter a família, ela tem que ter muita paciência. Antes que nada, são coisas que já passaram. Apesar de que pode passar por meses, pode suceder assim, já que vemos isso em nossos cursos, quando fazemos pesquisa com as pessoas, e inclusive em nosso curso, não pode desfazer-se disso muito rapidamente. Para o homem, os seus olhos devem estar abertos a essa situação. E a mulher tem que ajudar, através desse período, especialmente, em desenvolver uma relação nova com respeito ao homem para que lhe dê mais calor, de tratá-lo como trata uma mãe, de conectar-se mais com a sua família, com seus pais, através dos filhos, através de tudo que pertence a ele, e inclusive o que está passando, conectar-se com ele, para que todos esses círculos estejam juntos com ela, relacionando-se com ele. E que aqui já existe algo temporário, realmente o prazer do corpo, e que pareça com algo mais alto e maior, com respeito à aproximação, devemos desfazê-lo disso. Ele deve entender que é simplesmente uma fantasia que está buscando fora. E que não fique nisso.
como um personagem que não é o que vê. É um grau da relação, não é assim. E também a idade que tem, que está buscando novas experiências, e que isso lhe parece como se fosse uma nova vida. E talvez realmente seja assim. Que às vezes conhece uma mulher que sentiu que conheceu como ele tinha 20 anos, e ele regressa a essa idade, e há muitos casos assim. E é possível, mas aqui, a parte de um psicólogo, inclusive se o homem não participa, o trabalho principal é pela mulher. A mulher tem que ser forte, renovar a sua conexão com a família e sobre isso levar tudo isto para elevar-se por cima dessa dificuldade de uma maneira muito forte e dar-lhe tudo que ele ama, apesar de seja difícil. Eu vejo que isso precisa tanto poder e força quando eles estão sós. Um pensa que todo está caindo sob o peso da mulher. Mas eu entendo que isso dá muito poder à mulher, de uma maneira que é o que a mulher tem, que é tão forte, que é a mãe. Ela é a sua mãe. A mulher pode pretender que é sua mãe. Então ele vai sentir ao lado dela como uma criança que está correndo fora de casa, que está fazendo traquinagens fora de sua casa, e deixar de fazer isso. E ela pode ser uma mãe até um grau que senta como uma pequena ao lado de sua mãe com essa autoridade. Então, uma mulher, até que grau essa mulher está influindo essa relação, até que grau o homem tem uma responsabilidade nessa conexão e quanto eles podem fazer realmente. Eu aposto 90% na mulher e não no homem. O homem pode golpear-se, é simples. Ele não é complicado em suas relações. Ele permanece uma criança e o vemos. E uma mulher, já que ela deu nascimento aos filhos, ela cuida da casa, etc., é mais complicada. E, na verdade, ela é muito mais madura que o homem. E em cada país que eu visito, eu pergunto aos casais: quem é que se encarrega das coisas da casa? Não há nenhum país que eu tenha dito que foi o homem. Em uma ocasião, realmente foi algo no Chile, que uma mulher é muito mais, onde há muito mais mulheres que homens. E há lugares onde há 2, 3, 4 mais mulheres do que homens. E aí é uma pressão social incrível. E quando eu perguntei, nós estávamos em um ônibus com famílias dos meus estudantes, que já são maiores, todos já têm filhos. Quando eu os perguntei, alguns estudantes me disseram que é uma situação muito especial na América do Sul. Quantas personalidades, as pessoas da América Latina e todo esse calor.
a população cheia de mulheres, menos homens. O que está passando aqui? Como funciona? E me disseram, claro, se vem as ruas em todos os lugares, parece que as mulheres foram assim, mais fortes. Mas na casa, todos são crianças. Todos são crianças ao redor de todo mundo. E o problema é que essa educação correta às mulheres, uma mulher inteligente que entende, pode organizar tudo, junto com sua mãe. E claro, ele não tem por onde escapar essa criança. Do meu lado, esse é o problema. Nós faltamos com respeito à conexão entre a mãe e pronto. E nós vemos que um põe a esposa na casa dela, a mãe do marido, a sogra, Isaac, Sará, na casa de Sara. Depois disso, quando aprende que a casa da sogra é como organizar a casa da sogra, então colocam na mesma casa que desde pequeno, junto com a mãe. E não há como escapar, não há como resistir aqui. É como um lugar que tem a mesma comida, a mesma relação, todas essas coisas delicadas que de comidas. Bom, a mulher que esteja atenta e fazer com que esse homem esteja ligado a ela, se complemente. Então elas vão às casas das mães, mas hoje em dia elas não vão nas casas das mães, elas ficam cada um em casa, ele que vai para a casa de sua esposa. E há alguns anos é como se estivessem só, realmente não importa. Eu vejo isso realmente, digamos, como se prepara assim pastéis numa pastelaria e leva para casa da mãe. Bom, assim que eles já não estão mais tão ligados com as mães, já não têm tanto contato com elas. Tem muitos casos assim, onde estão com boas relações com as suas sogras, suas mães, mas há casos. Há filhos que não falam com suas mães, que não visitam suas mães, as casas de idosos, e se relacionam de maneira consciente com suas famílias. Eu vejo com relação às mães que eles têm algo como se fossem crianças. E devemos ver essas ferramentas de como trabalhar com a pessoa, conectá-la aos filhos, à família, tudo. E como nós nos conectamos a ele, através desta segunda natureza que se criou. É muito importante que sua casa esteja organizada como ele está acostumado. Como na casa da sua mãe. Sempre foi assim, como em todas as nações. Vivem próximo um ao outro, criam a casa sua, como na casa dos seus pais. E assim que há como uma família que se sustém, como uma família é como um milagre, já que tanto nós estamos afastados uns dos outros, e em certas condições, informações, que hoje em dia eu vejo inclusive como seja possível.
especialmente que nós temos um problema com o nosso estilo de vida, que é o dobro do que devíamos fazer. Há 40 anos podia ser um grande êxito viver 40, 35, 30 inclusive. Hoje em dia, não vive, uma pessoa vive até a idade de 80 anos. E assim, com isso, as mulheres ao redor de 50 ainda estão tendo filhos, procriando. E o homem até os anos 70, nós não tínhamos isso. Nós devemos entender que nós não podemos comparar a família de hoje contra a de 100 anos, porque a vida é quase na metade do que tínhamos hoje. Então nós temos que vemos que percebemos a sociedade, que o parceiro, digamos, 30, 40 anos passa um capítulo e depois passa um outro capítulo, depois dos 40 anos, e diz sim, é possível também, porque hoje nós estamos comendo todo tipo de coisas que tem muitos hormônios e estão geneticamente modificadas, e temos todos os tipos de aspirações, desejos sexuais, que são mais além do que do normal, e todo tipo de coisas raras, de como nós vemos os outros quando tratamos ao sexo. E estamos realmente em algo que nós não queremos trabalhar em contra isso, mas senão que empurramos uma pessoa. Não deveria ser isso, mas nós mesmos estamos causando. Eu queria concluir algumas palavras, porque já tenho uma ideia muito grande do que deu. Entender no caso que passa quando é a traição, quando o homem quer sair uma relação. E antes que nada, nós necessitamos entender que o que motiva eles, inclusive se ele não entende isso, e que aqui uma mulher entra na imagem, a parceira, e ela é que deve fortalecer todas as conexões com a família, com o esposo, para que mais facilmente regressem e fortaleçam essas conexões entre eles. Eu vejo que a mulher conecta os filhos a ela, então isso empurra também fora. Então ela precisa conectar toda a família ao redor dele, de criar um entorno, um ambiente que realmente pegue os seus órgãos sexuais ao meio ambiente. Assim que ele passa, que o preço a pagar é ficar nesse lugar. Os filhos, a família, os seus pais, todos devem estar mais e mais conectados, e ele no meio. E é verdadeiramente assim, convidá-lo. À noite, um plano de reabilitação, e não ver como algo terrível. O problema com a mulher é que o sexo e a emoção estão conectados. E para um homem, um não está conectado com o outro. Ele tem uma emoção, ou certas emoções com respeito à sua mãe, à sua esposa. E na mulher, há mais capas, mais cascas, se relaciona a ela e atribui a ela mais relações, mas especialmente atribui a ela é como algo que está prevenindo de algo. É como uma criança com relação à sua mãe, isso fica. Você pode perguntar a qualquer homem e eles vão sentir um pouco de medo com respeito à sua esposa. E, consequentemente, um tem que utilizar isso.
desafortunadamente as pessoas não entendem que a escolha que ela ama ou aprecia e a trata como uma mulher especial no mundo, isto não é pelo amor do sexo, senão que ele quer estar com ela toda a sua vida, mas uma conexão fixa, uma conexão sexual, ele perde interesse rápido por qualquer mulher. Que ela está em suas férias, ou em alguns anos. É sempre assim com todos os homens. Aí que é outro problema, que nós devemos entender que é fisiologia, psicologia, porque para uma mulher é comprar, adquirir, que está comprando, está vendendo seu homem e junto com o homem mais está atraída ela a ele e sente como pertencesse com ele, e o hábito não se converte em uma segunda natureza para ela, senão que o oposto. Então estão juntos e o homem se sente em certas urgências e quer estar com outras mulheres para algo novo. E isso pode se ver distintamente, de uma maneira diferente, que o homem desfruta da mulher. Ele a vê e desfruta isso. Ele tem um tipo de desejo e prazer de ver as mulheres, mas uma mulher não tem nenhum desejo, nenhum tipo de prazer ao ver um homem e desfrutá-lo. Ele caminha pela rua e vê outras mulheres, e a mulher anda pelas ruas e vê outras mulheres. Então que há uma brecha muito grande aqui, da maneira como a mulher se relaciona ao sexo. Porque se para um homem, mulher, como uma mulher, a traição, que a traição pode ser abaixo das emoções, que diz, quando é emocional não pode se conectar a essa história, mas simplesmente por satisfação sexual. Então se está se cedendo em muitas culturas, em todas as gerações, que o homem fazia abertamente. Sempre houve prostíbulos, sempre houve lugares aos quais os homens podiam ir e para as mulheres isso era algo mal. Sempre existiu um aspecto do sexo e da maneira como se relacionar de amor e conexão, são coisas muito diferentes, são dois sistemas distintos. Mas para uma mulher, sabemos que há um grupo grande de homens que são infiéis, que eles vão às ruas, veem mulheres e veem certas coisas que chamam a atenção toda a vida, e sempre há algo, ou algo interno que isso é bom e isso é mal. Não há nada interno aqui. Há uma educação, uma certa de assistência a certas condições, mas não há nenhum policial interno. Somos todos egoístas, todos queremos saber de dar-nos prazer, e essa é a nossa natureza. Bom, e a pergunta pode nos dar conselhos? Desculpa a interrupção. Eu tenho medo não da traição física, mas da traição espiritual, que a mulher o agarra e o golpeia através de trabalhar nele numa maneira especial, que ele veja algo especial nela, algo da sua infância, alguém talvez seja semelhante à sua mãe, ou de uma maneira, porque como ele se conectou primeiramente com ela, porque ele comprou ela como parceira. Mas físico, nós devemos trabalhar também na esposa para que ela entenda essas coisas e tenha paciência e esperar que tudo isso desapareça.
Bom, a última pergunta é: você tem conselhos que nós podemos dar para identificar que tal caso pode suceder, onde nós estamos sentindo que existe uma maneira de como identificar esse passo? Nós necessitamos de identificar. Isso seguramente vai passar em toda a família, por parte do homem 100% e por parte da mulher também. Há números altos. Assim que nós temos que ver de antemão e dar-lhes uma boa base psicológica, o entendimento, o apoio, para que saibam o que fazer em casos como esses, quando tem esse resultado. Esta é a maneira de como tratar, fazer a prevenção. Isso é a maneira de como podemos tratar a família. Eu creio que uma grande porcentagem dos divórcios nós poderíamos preveni-los se preparássemos as pessoas adequadamente, para que as mulheres aceitem essa natureza do homem de ser infiel e como passar essas coisas de uma maneira pacífica, manter a família, manter os filhos, continuar vivendo juntos. Essas coisas passam na vida, conosco, com o entorno, o ambiente, a sociedade. E assim, todos juntos, nada ganha nada de se quebrar uma família. É como se estivéssemos corrigindo algo fazendo isso nessa gravação. Nós vemos que o próximo passo é a correção ou a ruínação, ou destruição. E não há isso em jogo tão pouco. Em resumo, todo mundo sofre. O homem, seus filhos, sua filha. E para ter um dia livre com esse, e os filhos veem como o papai traiu a eles. Eles não entendem, ele acha que o pai traiu a eles como filhos. E não entende o que se sucedeu. E o homem é pior, manter a família em qualquer circunstância, ele deve fazer esse esforço. A mim gostaria de dar esse exemplo que acabamos de passar nesse tema, identificar esse tema de traição e golpeá-lo. Digamos que a mulher que foi infiel, que traiu, como vemos a família se relaciona, como o homem deve ver a parceira e relacionar-se com isso. Eu posso dizer, depende da educação. Na verdade, hoje em dia passa. E eu direi que eu iria praticar com pessoas e levar a todo tipo de orgias de família. E você entende, isso é um acordo, digamos. É um acordo porque a traição é quando eu não estou de acordo com a minha esposa, estou com alguém mais, e como eu vou aliviar essa crise familiar. Até hoje, nós vamos tratando somente o marido traindo, mas uma família normal não está de acordo com isso, quando deve-se tentar como manter essa família. Queremos ter uma guia aqui. Até que ponto você diz que a mulher sempre tem o poder, tem todas as ferramentas, essa guia para como lidar nessa crise da família. Mas também não há muitas estatísticas de onde é a mulher que trai. Então, como é poder manter a família nesse caso? Não é mais difícil? O Harry diz, é claro que é mais difícil. Sempre foi assim na sociedade, que não é, inclusive, possibilidade, porque as mulheres na casa, a mulher é a casa. Então, quando há uma traição, a casa é vendida, digamos.
é destruída, a casa já não existe. Então, desde o lado da fisiologia, há um problema aqui. A virgindade e tudo isso está em nossos genes. E o homem é um animal que quer, através da mulher, passar o seu esperma para dar assistência aos seus filhos. E a mulher está traindo, inclusive se o esperma provém de seu esposo, que os filhos tenham a parte de quem seja de quem se aproximou. Então isso é muito importante. Para um homem não é traição, mas uma falta de assistência mútua. Como a mulher que o traiu, ela já não é mais dele e ele já não é seu esposo. Ele já não é dono dela, não é sua parceira. E na maioria dos casos, os homens perdem interesse na mulher, nesse caso. E se há filhos, talvez tenham algum negócio juntos, mas se for um homem de verdade, um homem normal, talvez um moderno não seja, mas me parece que ele perde tanto na relação, que ela pertence a ele, que ela pertencia a ele e agora já não, e aí não pode mais continuar a relação. E essa dor é gigantesca para um homem assim. E isso desde o grau animal é muito claro. Então, nós vemos uma casa assim, onde passam muito as mulheres atraem os homens. Eu não estou perguntando, inclusive, o que fazemos com o homem, porque é uma grande dano aqui. Nós temos que fazer algo para poder ajudar. Eu vejo aqui, como dizem, que se houvesse uma opinião pública muito forte que essas coisas podem passar, e que também é algo moderno, avançado, não tão terrível. Devemos trazer essas coisas ao homem para mostrar-lhes que é normal, que ele mistura os seus instintos um pouco. No grau animal. Todos somos assim. E não há problema. Que tudo está bem. Um pode ver, mas além disso, talvez seja. E outras coisas, etc. Esse é o tratamento que devemos dar a um homem, de apagar a maneira como ele se relaciona e fazer dono da mulher. Isso é possível, mas eu digo de novo que a conta é difícil. Você pode sugerir uma maneira na qual a mulher seja capaz de apagar? O que uma mulher tem que fazer? Um trabalho muito silencioso com dedicação, não agressivo, para mostrar que o tanto de dedicada ela é aos filhos, principalmente, e à família, e menos ao homem. Porque aqui, um tem que ser gentil. Por que menos o homem? Para que não pareça que ela está tratando de corrigir
o papel nisso em cada... E se não tratar esse rompimento, que ele sinta que ela na verdade está lamentando isso. Que digamos que tudo provém de uma verdadeira confusão, pois o nascimento pleno de sua parte, da parte dela, talvez encontrar essa mensagem que na verdade não foi uma verdadeira traição, porque para eles foi traição. O que você diz que não foi uma verdadeira traição? Uma mulher corre léguas e busca algo fora do seu casamento. Isso não passa no grau animal. Eu não entendo como isso está se referindo quanto à verdadeira traição, que talvez esteja confuso, que ela não vê isso conscientemente, com o coração aberto. Em uma certa ocasião havia problemas com os médicos, como os médicos tratavam as mulheres deviam tirar a roupa, não somente ginecologista, mas qualquer médico. Há muitas histórias assim, mas gradualmente as pessoas veem que já se converteu em algo normal. O homem sabe que o médico seja um homem ou uma mulher, que não vai haver problema, mas houve um tempo que era um aspecto muito crítico, que as pessoas que ajudavam no parto, esse acordo social já não é mais ser dono do outro, não é parceira, não há aspecto de ser donos, mas também é uma grande barreira psicológica que os homens passaram. Então podemos dizer que nessa situação a quantidade, a traição, uma ocasião que a mulher estava totalmente coberta e agora estão de biquíni, e é como se não fosse nada, que talvez se dê até menos atenção. Nós vemos assim, o ponto da mulher trair seu esposo, você quer apagar os instintos dos homens. Então, como podemos chegar a isso? Agora, por perto da parte da mulher, você diz que devemos demonstrar a ela que estão dedicada aos filhos e à família, e não ir diretamente a ele. E como pode obter essa meta de apagar, digamos, instintos de um homem de uma maneira gentil? Simplesmente mostrar que a casa é o lugar, estar organizado e bem, e que na verdade está dedicada à casa, ao lugar, e diretamente a ele e outras coisas. Tem que receber do ambiente, do entorno, do psicólogo, que precisa apagar essas coisas. E com a conexão da traição também não é o fim do mundo, e que isso passa. Que saiu assim, que estava distraída, que não estava realmente nessa tensão que ela vê, que uma mulher está transmitindo o seu sentimento de pertencimento a alguém mais que é dono dela. Em hebraico é uma mulher que transmite ao outro que ela pertence a alguém mais. O parceiro sente isso como se a mulher pertence a outro mais. E a mulher sente também que pertence a ele. Isso o homem sente, que essa é a traição. Há uma diferença aqui entre como um homem se conecta com uma mulher. Ele pode estar conectado com 20 ou 1000 mulheres. Você disse antes
que nós atribuímos a traição a fazer algo físico ao indivíduo, mas para a mulher, mesmo você não pode ter uma com outra, a não ser que sejam prostitutas, porque para elas, como prostituta, já está desconectado, porque isso é emoção, isso é trabalho. Pesquisas no o homem que já está trabalhando e não tem nenhuma conexão com o seu corpo, não tem nada a ver com nada. Ela vê frente a dela $100 e é isso que vê. Mas quando ela está com o seu homem, com o seu corpo e coração, então aqui há pertencimento e há amor. Essa é a diferença que a mulher tem e os dois sistemas que o homem tem. São dois sistemas diferentes, distintos um do outro, completamente. E é muito bom se sabem diferenciar esses sistemas, isso é bom. Porque através dos anos nós mudamos, a mulher passa também todos os tipos de fases, quando pode se aproximar dela, eu sei que a amo, estou com ela. Temos uma conexão forte espiritualmente. E o físico passa. Isso quem sabe que está passando com as pessoas na nossa vida longa hoje em dia. Eu tenho uma pergunta. A mulher tem um só sistema, na verdade? E o homem tem dois sistemas que funcionam aqui. O físico e o espiritual. E para a mulher isso está conectado. Como são essas criaturas da natureza, são tão diferentes em sua essência. Estamos desenvolvendo um método para a conexão melhor entre as pessoas. E a primeira conexão, nós estamos enfocando em homens e mulheres, mas nós estamos tentando organizar um método para a conexão entre homens e mulheres. Esta é a essência do mundo. E quando essas duas criaturas, esses dois gêneros, o homem e a mulher, têm diferentes sistemas internos, como você vê? Porque, por exemplo, não é um homem e uma mulher se conectando. Você está acostumado a ensinar isso, como os homens se conectam entre si. Assim que quando nós chegamos na área de trabalho, isso é mais sensível para nós, eu imagino. Mas esse é o primeiro aspecto que nós vemos. Nós estamos vendo duas pessoas completamente diferentes na natureza e falando sobre esse sistema. Aqui é o sistema A, o sistema B e tem que haver algo entre eles. Nós estamos falando de duas pessoas mais distintas, diferentes no mundo. Um A e um B. Um homem e uma mulher. E o primeiro que nós caímos é algo mais íntimo, é mais difícil. Porque todos esses objetos que nós estamos tratando de conectar, digamos, o que necessita existir aqui para conectá-los? Estamos desenvolvendo essa conexão. E assim que podemos usar o que relacionar entre eles. Do que falamos, da conexão. A conexão sexual não pode suster a família. Eu explico um pouco mais. Um homem normal, não estou falando de alguém com algum tipo de frustração, que saiu de um monastério. Digamos, um homem regular tem oportunidades. Ele sempre encontrará o que necessita sexualmente. Se não for com a sua esposa, não simplesmente a esposa que ele pode provar sexualmente, mas para a mulher é diferente. Com relação à mulher, ela já vive com um homem, ela se coordena com ele, então sua satisfação, seu sexo, amor,
ela é mais flexível para receber da parte dele. Ela está preenchida emocional e fisiologicamente. O que quer dizer com mais flexível? Ela sabe como acomodar-se, como acoplar-se a si mesma ao homem. Essa é a natureza. E depois ela não necessita nada mais. Para ela se conecta com o homem e vive com ele e já recebe preenchimento no grau sexual e também no grau de amor, da maneira como se relaciona com ele. E, consequentemente, nós vemos que da parte do homem há uma habilidade, inclusive hoje em dia também pode passar com a mulher. Antes de casar-se, ao redor de 30, 40, que antes disso nós temos muitas relações, muitas. Então nós temos que prepará-los para esse entendimento mútuo, de entender o que está passando. E o ponto é que deve existir essa correlação entre eles e que não seja sexo, que só pode ser um ponto em que se completa, em algo complementar, em um grau mais alto. Que desde o ponto de vista fisiológico tem que ter conexões nesse mundo. A saúde, a pensão, os papais, a família, os filhos. E todas essas coisas necessitam tantas conexões quanto sejam possíveis, para que não escape um do outro por um lado e pelo outro que a parte disso são obrigados um com o outro, que a conexão mas não é bom, senão o que é uma boa conexão? Que vamos receber de estar, estamos obrigados a estar juntos com os outros. Essa obrigação nos trazerá alegria, conexão, alegria. Há um programa em que cada momento que nós estamos juntos, a família, no nosso casamento, nós fazemos $1000 ao dia. Uau! Você está tão feliz o quê? Pela família? Não, a família não tem força de estar contente, mas $1000 ao dia eu sou feliz. Não é dinheiro tal. Mas o significado, o final disso, que a sociedade se nos dá essa ganância dos filhos, dá essa... Eu necessito sentir que ganho. Então aqui eu devo pensar que tudo isto, comida, respeito, controle, honra, estamos dizendo, nós estamos falando do grau espiritual. E aqui pode entender que como as pessoas com todos os tipos de razões encontram todos os tipos de relações, há uma razão que os obriga a estar juntos. Este acordo público, digamos, porque sem isso nós não temos nada. É como se fôssemos animais. É uma grande correção. É que a religião fez na humanidade. Ao grau que não pode mais divorciar, porque se você se divorcia, está obrigado através de todos os sistemas sociais e etc. Vai com o juiz e há muitos tipos de problemas até hoje. Aqui nós devemos entender que devemos construir certos blocos que sustenham e mantenham e
resume assim, temos muito trabalho através do ambiente, do entorno, da sociedade. Digamos que somente com esse ambiente corrigido e nós podemos construir a pessoa e sair. E sair pronto e já existir em base disso. Há mais algumas perguntas finais? Resumir? Sim, queria dizer algo que eu vejo em todos os tipos de shows, que as crianças na escola estão aprendendo temas de sexo, porque não podem ensinar, se existem cursos assim, onde possa se as crianças vão ter sexo, é bom que tenha sexo seguro, mas ao mesmo tempo, porque nós ensinamos também a como edificar a família, de como entender de forma apropriada, que as crianças vão entender também isso de uma maneira correta e ansiarem logo quando maiores, e passar isso também aos pais, a mãe, o pai, apoiar um ao outro, ao invés de apoiando os dois. Não, vamos ver isso como psicólogos juntos, obrigar os pais a estarem juntos. Isso é um fator muito importante. Nós também podemos trabalhar com as crianças nas escolas e fazer todo esse tipo de coisas. Se esse fenômeno é tão amplo, particularmente com a forma da infidelidade, então nós podemos trazer isso também ao programa de educação. Nós temos todos os tipos de casos onde as crianças são os que descobrem que um dos pais está traindo, e isso é uma grande crise para as crianças. E devem estar preparados mentalmente de como devem eles estar com seus pais, de forma que nós temos que preparar as crianças de lidar com algo assim. Hoje em dia eles começam a entender. Eu vejo como base a todos esses anúncios da televisão. As crianças estão usando, as meninas já estão usando salto alto desde 6, 7 anos. O que podemos fazer? Tem uma pergunta final? 1 minuto e meio. Sim, esse modelo que explicou muito definitivamente que nós temos que absorver, mas vejo que seria um sistema por parte da mulher e 2 sistemas por parte dos homens. Entender isso bem e poder também explicar muitos fenômenos e entender através desse fenômeno como nós podemos conectar em todos os tipos de situações e podemos nos desenvolver inclusive mais. Quero também dizer aqui uma coisa que não estou permitida dizer ao homem, mas o homem está no nível de Rohma e ela está em Keter. Ela trabalha esse sistema de uma maneira, está conectada a Keter e outro lado a Bina, a mulher. E por isso ele tem um sistema emocional, chamado assim, digamos, e intelectual. E a mulher é um só sistema, que inclui os filhos e tudo, então ela se chama Hogar. A mulher vive de sua matriz, essa é a mulher. E nosso mundo é mais e mais redondo, mais conectado, e temos que passar esse sentimento para o coletivo. E como eu disse antes, a da escola é mais com aspecto físico e menos emocional, e isso é o que falta, e nossa falta provém daqui. Eu esteja completamente desconectado da realidade. E sempre tem um curso acerca de sexo e trato que nós estamos tentando desenvolver algo, mas não estão entrando nesse sistema de maneira natural e explicando bem. Nós podemos ver isso nas próximas palestras e que
Obrigada, Harvard, que esteve conosco e assista às próximas palestras. נמשיך אולי בתוכניות הבאות, כי היום השעון מאותת לנו שהגענו לסוף. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה לך אורית דולל, ניצה מזוז, תודה לכם שהייתם איתנו. תבואו, יהיה מעניין. עד אז כל טוב ולהתראות.